Hoje vamos conversar com o professor Henrique Emílio Zorel, diretor da DIGRAD, Diretoria de Graduação e Educação Profissional, aqui do campus Pato Branco. Professor Henrique, como foi a experiência de estar à frente da DIGRAD nesses últimos 4 anos? Boa tarde, Leandro. Foi uma experiência interessante, né? Se a gente pegar de forma geral o que vem ser a diretoria e pensando um pouquinho mais no que é o servidor público, é um sistema aí que nos permite trabalhar 2 caminhos aí, né? Primeiro, como servidor está ajudando o processo, né? A gente como servidor tem que estar trabalhando, tem que estar contribuindo e não ficar à parte do sistema apenas sofrendo as consequências do mesmo. A gente tem que ser participativo, né? Por isso que essa gestão aí do professor Edmir ela se caracterizou por isso, uma gestão participativa. E segundo, é um sistema que permite a gente conhecer muitas coisas fora do nosso departamento acadêmico, por exemplo, né? Nós temos diferentes realidades nos diferentes setores do campus que permite a gente conhecer como que as coisas funcionam, ter acesso maior, talvez até por necessidade, aos regulamentos e conhecer o sistema como um todo. Isso é extremamente importante para que a gente possa cada vez mais estar contribuindo com os processos vigentes na instituição. E, professor Henrique, sabemos que vinculados à DIGRAD também há outros departamentos, as secretarias de Educação, Tecnológico, Profissional e também dos bacharelados e das licenciaturas. Uma das secretarias lida diretamente com a educação, a outra secretaria lida com a gestão acadêmica. Como funciona esse processo quando os vários departamentos, os vários setores dentro da DIGRAD levantam essas informações, essas necessidades diferentes do registro acadêmico, da biblioteca, do NUAP, do DEPED, e tudo isso vai fazer com que se gere uma problematização, uma pauta em discussão, que eventualmente vai ter que cair na mão da direção para uma aprovação, uma decisão final. Como funciona esse processo, professor? Pois bem, Leandro, realmente o sistema é grande, né? Se nós pegarmos o organograma do campus, os departamentos, os setores vinculados à DIGRAD são grandes, né? Então, nós temos ali o sistema acadêmico, que hoje ele é vinculado ao CGE, a Secretaria de Gestão Acadêmica, ao qual estão atrelados tanto biblioteca quanto o DERAC, né, que é a nossa secretaria, Departamento de Registros Acadêmicos. Nós temos o Departamento de Educação, DEPED, ao qual está vinculado o NUAP, que é o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico. Vinculado ao NUAP, nós temos o NAPNE, temos a área médica, então o sistema ele é grande em si. E além desses 2, nós temos a CELIB e a CEDUP, que são as secretarias de bacharelado e licenciatura e de educação profissional, né? Mas, no geral, Leandro, embora o número de pessoas que participam do processo seja grande, todos esses setores eles têm um regimento já previsto das ações que vão fazer, sabe? Então, tudo é movido via regimento e editais. Então, basicamente, as atividades em si, elas já estão definidas. Obviamente, a forma de conduzir essas atividades é que no dia a dia gera as dificuldades ou as facilidades, né? Felizmente, nós temos uma equipe de trabalho hoje, tanto de técnicos administrativos como de docentes, que a princípio assumem as suas funções, tá? Então, os setores do DERAC, o CGE, a biblioteca, o NUAP, o DEPED e tal, eles vêm trabalhando de forma harmoniosa, no sentido de constituir e buscar auxiliar naquilo que é o nosso principal objetivo, que é a formação do aluno, tá? Com relação às secretarias, quando a gente assumiu a função aqui, nós dividimos ela em 2 ações, praticamente, tá? As secretarias que estava, num primeiro momento, sob coordenação do professor Gilberto, que era cuidar ou trabalhar com as coordenações de curso. Então, nós costumamos chamar isso, né, que ela tinha um viés mais pedagógico. O auxílio às coordenações de curso para que essas desenvolvam suas atividades da melhor forma possível. A outra secretaria, ela acabou trabalhando como uma espécie de assessoria do CGEA, né, que foi no auxílio aos departamentos acadêmicos, que, embora também tenha suas funções vinculadas à questão de ensino, ela é mais uma questão de gestão de pessoas e gestão de recursos materiais, né. Também essas 2 secretarias têm as suas competências definidas em regulamentos. Se a gente pegar os regulamentos do campus, tem todas as competências definidas lá. O que acontece no dia a dia é que ocorrem situações que muitas vezes fogem aos nossos regulamentos. E esses sim precisam de ajustes, né? E muitas vezes passam aí por gestões de conflitos, gestões de situações que muitas vezes fogem ao controle da pessoa. Então, não é que ela não quis seguir o regulamento, é que fugiu ao controle dela. E, nesse sentido, aí sempre está ocorrendo aí situações onde a gente precisa intermediar situações, né? Tal qual ouvidoria, Ministério Público e por aí vai.
O trabalho é grande, né, professor? Uma das coisas que mais diretamente afetam os departamentos e que foi bem acertada na gestão foi a descentralização do orçamento. Eu gostaria que o senhor comentasse como e quando surgiu essa ideia de descentralizar os recursos dos orçamentos. Assim, os orçamentos têm uma autonomia maior para suas decisões departamentais e como foi, né, lidar com esses conflitos nessa divisão aí. São momentos, né, Leandro? O que a gente buscou num primeiro momento, já que assumiu, foi realmente descentralizar. Só que descentralizar o orçamento não significa pura e simplesmente distribuir dinheiro, né? Ele traz consigo a questão da autonomia, de como utilizar esse dinheiro. E a autonomia ela precisa ser interpretada corretamente também. Autonomia não significa liberdade total e incondicional, né? O uso desse dinheiro, a partir do momento que ele foi descentralizado, né, dos recursos financeiros que eles foram descentralizados, obviamente houve a necessidade de se implantar diretrizes de uso. Considerando que é uma diretoria de graduação e educação profissional, obviamente as diretrizes elas estão vinculadas à formação dos nossos alunos, né? Então tem uma série de situações que estão vinculadas à melhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Formação continuada dos nossos professores, apoio à participação em eventos, apoio às semanas acadêmicas. Então tem um leque de situações que podem ser atendidas com esse orçamento. Só que a prioridade ela tem que ser visando a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem, tá? Então, de vez em quando acontece situações de a pessoa apresentar aí, não, eu queria gastar o dinheiro com tal coisa, pode. Se for para atendimento às necessidades que melhorem os processos de ensino-aprendizagem, perfeito. Caso contrário, realmente a coisa não é liberada, né? Então, para isso existem as outras diretorias de extensão, diretoria de pesquisa, que também fomentam ações vinculadas a essas diretrizes aí. As nossas cabe cuidar do aluno, né? E agora, professor, como vai ser essa transição para a equipe nova? Nós tivemos a eleição essa semana. Como vai funcionar para passar esse know-how, esse conhecimento, esse acompanhamento até o final da sua gestão, que vai até o dia 31 de maio agora? Assim, né, só fazendo ainda um apêndice em relação à questão anterior, sim, as diretorias elas são separadas, mas elas precisam trabalhar em conjunto, né? Esse é um desafio do pessoal que está entrando agora. Aproximar as diretorias, porque quer queira, quer não, o que nós temos são alunos desenvolvendo pesquisa, alunos desenvolvendo extensão e, obviamente, esperamos estudando, né? Então, essas diretorias elas precisam conversar. Só que a forma de deliberação de cada um, obviamente, atende às necessidades, às diretrizes de cada um, né? Com relação às mudanças, o acordado com o professor Idemir, né, que foi reeleito, é que a gente, nesse momento, uma vez definido quem vai assumir a diretoria de graduação, a gente já passe a dar suporte, orientando como que é o dia a dia, a rotina, quais são os encaminhamentos, quais são as dificuldades atuais, quais são as facilidades, o que foi implementado de novo, bem como o que eles já precisam pensar daqui para frente, né? Não no sentido da gente fazer uma ingerência no processo, mas de coisas que a gente sabe que vai ocorrer daqui para frente e que eles precisam se atentar. Por exemplo, esse ano nós teremos ENAD, né, com 9 cursos do campus participando do ENAD. Então, já existe um plano estabelecido, os cursos já estão se organizando, já estão desenvolvendo atividades, só que, obviamente, a diretoria de graduação tem que dar o suporte, né? Iniciamos aí uma atividade de divulgação dos cursos. Da mesma forma, as coordenações se organizaram, estão planejando essa divulgação do curso, e é um processo que é contínuo, né? Então, a gente costuma dizer que a diretoria é uma espécie de pessoa jurídica. Não é porque trocou o diretor as coisas param, né? Aquilo que já está iniciado é dado sequência, pode ser reorganizado, retrabalhado, mas não pode pura e simplesmente estancar, né? Muito bem, conversamos então com o professor Henrique Emílio Zorel, da DIEGRADE. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista. Muito obrigado pelos 4 anos de trabalho aí. E agora, daqui para frente, sala de aula, pesquisas, voltando, você nunca deixou a sala de aula, né? Isso é uma das condições. Mas como é que é a expectativa agora daqui para frente? Sim, na verdade, a gente que agradece a colaboração de todos, né? A gente sabe que o processo é um processo
que para funcionar legal tem que ter a participação dos demais, né? Sozinho a coisa não anda realmente. E a ideia agora realmente é se dedicar um pouco mais ao departamento, ao curso de Química, que a gente andou um pouco distante, um pouco, não muito, né? Dar um pouco mais de atenção aos nossos orientandos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que se sentem meio isolados aí, faz parte do processo, né? E dar prosseguimento a, na verdade, desengavetar aquilo que a gente estava pensando, que são projetos de extensão voltados à área de educação. A gente já tinha isso colocado como início, interrompemos agora nesse momento, mas vamos resgatar isso daí. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês.